Olá, meus amigos e professores que nos assistem nesta nossa pré-aula da Escola Bíblica. Eu sou o pastor Jason, coordenador geral da Escola Bíblica na cidade de Blumenau, Assembleia de Deus. Que bom que você está conosco para mais esta pré-aula. Hoje estaremos tratando sobre a lição 9, falando sobre arrependimento e fé para a salvação. Na verdade, se você perceber, já nas lições anteriores, os assuntos relacionados à fé, à salvação, à graça, eles vêm se afunilando, vêm exigindo uma preparação e um aprofundamento de cada um dos professores. E nesta lição, nós estaremos tratando sobre arrependimento e fé, vamos intercalar sobre esses dois temas e procurar estar aprofundando no decorrer da nossa lição. Talvez, e eu sugiro que você o faça na introdução da sua lição, a seguinte pergunta: arrependimento ou fé? O que vem primeiro? E aí está aqui na tela uma imagem. O que vem primeiro? Arrependimento ou fé? Fé ou arrependimento? Ouça os seus alunos, ouça o que os irmãos têm para colocar com relação a essa pergunta. É muito provável que a grande maioria vai traçar dizendo que é arrependimento. Outros vão levantar dizendo não, é fé. A fé gera arrependimento, ou arrependimento gera fé. Na verdade, nós precisamos pontuar dentro da nossa classe que arrependimento e fé são dois temas inseparáveis. Eles estão de forma intrínseca ligados um ao outro. Então nós não podemos pontuar o que vem primeiro no ato da conversão, se é a fé ou o arrependimento. O escritor e teólogo chamado John Murray, ele vai dizer o seguinte: é impossível desvencilhar fé de arrependimento. E aí ele diz o seguinte: a fé salvadora é permeada com o arrependimento. E o arrependimento é permeado com a fé. Então, dessa forma, o que vem primeiro? Não trabalhamos dentro dessa linha, mas fé e arrependimento estão intrínsecos na obra do novo nascimento e na conversão do homem. Aí no primeiro tópico da nossa lição, nós estaremos falando sobre arrependimento, uma transformação do espírito. E aí é importante você primeiramente fazer uma conceitualização do que é arrependimento no Velho Testamento. Então está aqui, definição de arrependimento. Primeiro, no Antigo ou no Velho Testamento, o que significa arrependimento? E aí é importante você traçar lá na sua classe que arrependimento é voltar atrás, ou também é ir na direção oposta a que se estava indo. E aí existem alguns textos, 1 Reis 8:35, arrependimento é voltar-se da iniquidade, Jó 36:10, Neemias 9:35, arrependimento é abandonar os maus caminhos. Então você pode estar trabalhando sobre o arrependimento dentro da visão do Antigo Testamento. E é importante você frisar que no Antigo Testamento, o arrependimento, quando ele era exercido de forma verdadeira, estava atrelado a bênçãos divinas para o povo. Se o povo realmente se arrependesse, as bênçãos de Deus viriam sobre eles. E aí nós temos 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e ali nós temos uma declaração de bênção de Deus sobre o povo. Isaías 55:11, a promessa de Deus de misericórdia e perdão relacionado ao arrependimento, e alguns outros textos. Claro, é importante nós frisarmos que o arrependimento não deve ocorrer como proposta para alcançar as bênçãos. Se isso ocorrer, este arrependimento não é verdadeiro, tá? Mas o arrependimento verdadeiro, baseado na contrição, no abandono do caminho que estava sendo trilhado e no voltar-se para Deus, ele gera benefícios.
E aí você pode trabalhar arrependimento no Novo Testamento. Qual é o conceito no Novo Testamento para arrependimento? Pergunte também aos seus alunos, indague eles qual é o conceito, qual é a visão, qual é o entendimento de arrependimento dentro da visão neotestamentária. É importante nós frisarmos que existe uma palavra muito intrínseca relacionada a arrependimento no Novo Testamento. Que palavra é esta? Metanoia. O que é metanoia? Metanoia é a junção de duas palavras. Meta, que é ir além, e noia, que vem da expressão nous, que significa mente. Então, metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamento ou mudança de coração. É uma nova forma de pensar, de ver o mundo, de raciocinar e, consequentemente, de viver e de atitudes e decisões. Então, dentro do Novo Testamento, arrependimento é uma mudança de pensar diante de uma nova situação. Você lembra do texto de Mateus 4:17? Quando nós encontramos a seguinte expressão: arrependam-se, Jesus Cristo falando aos judeus, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O que Jesus está aqui declarando para os judeus é o seguinte: ei, percebam que há um novo tempo, há uma nova esfera, o reino de Deus agora está presente no meio de vocês. E dessa forma, vocês precisam pensar de forma diferente. Vocês precisarão compreender, visualizar o mundo a partir de um outro ângulo ou de um outro ponto de vista. Você pode simplificar o entendimento do Novo Testamento sobre arrependimento dentro da sua classe, contando a história de um homem que durante toda a sua vida, já estava com 50 anos de idade, ele nunca havia tido contato com energia elétrica e na comunidade onde ele morava não havia energia elétrica. Pois bem, uma certa tarde, bate na sua porta um homem e diz: ei, a partir de hoje, a energia elétrica, a fiação, o cabeamento já passou, está todo na rua. Basta você trazê-lo para a sua casa. 50 anos sem energia elétrica e agora ele recebe a notícia que teria energia elétrica. O que esse homem precisaria fazer? Mudar de pensamento, mudar de visão, mudar a sua atitude, mudar o seu dia a dia, porque uma nova realidade chegou para ele. Dentro do Novo Testamento, então, arrependimento é atrelado a uma mudança de pensamento, a uma mudança de vida, a uma mudança de atitudes relacionada à nova realidade que está presente. Aí nós podemos perceber que arrependimento não está apenas atrelado, não está apenas ligado a choro, contrição ou lágrimas, mas há uma mudança de mente relacionada à realidade atual. Pois bem, eu gosto da expressão do teólogo Chamberlain falando sobre arrependimento. Ele vai dizer o seguinte: arrependimento é a mudança do projeto piloto de vida. Resumindo, é uma peregrinação da mente da carne para a mente de Cristo. Ou seja, arrependimento é o homem sendo chamado a pensar como Deus pensa e a colocar a sua vida de acordo com o propósito de Deus para ela. Então, esta é uma definição simples, mas que traduz muito bem esta palavra arrependimento. Ok? Claro. Nós temos ali no nosso site www.eb-blumenau.com.br na íntegra este conteúdo, tanto em PDF como em PowerPoint, e você poderá estar acessando. Vamos lá para o nosso segundo subtópico? O segundo subtópico vai falar sobre arrependimento na vida cotidiana.
E aí a pergunta seria: arrependimento é tristeza ou alegria? Pergunte isso na sua classe. O arrependimento gera o quê? Tristeza, contrição, lágrima, ou o arrependimento gera alegria, esperança? E aí ouça, provavelmente a maioria da sua classe dirá: arrependimento gera tristeza, contrições, lágrimas, e aí por diante. Veja só, tem uma imagem aí, uma mulher, a mesma pessoa, só que com duas feições, alegre e triste. O que arrependimento gera? Arrependimento gera os dois, tristeza e alegria. E aí, claro, a pergunta vai ser: mas como, professor? Como que arrependimento gera tristeza e alegria? Simples. Arrependimento gera tristeza dentro do âmbito e do pensamento que o homem, quando transgride um princípio de Deus, acaba pecando. Ele passa a ter a consciência no arrependimento de que ele entristeceu Deus. Ele entristeceu aquele que lhe ama e que deu o seu filho para morrer no seu lugar. E isto gera tristeza no coração, pela consciência de que você entristeceu Deus. Não pelas consequências, mas pela consciência de que você entristeceu aquele que te ama. Só que arrependimento também deve gerar alegria. E aí você pode perguntar: mas como? Claro, arrependimento deve gerar alegria pela esperança do perdão. Arrependimento deve gerar alegria pela realidade de que somos perdoados, aceitos e reconciliados novamente com Deus. Então veja, tristeza e alegria estão entrelaçados dentro da proposta de arrependimento. Chamberlain vai dizer o seguinte: arrependimento que gera apenas tristeza está incompleto. Lembra do Salmo 51? O salmista, na sua declaração e confissão de pecados, arrependimentos, ele vai dizer: ó Deus, restaura em mim a alegria da tua salvação. Ao mesmo tempo que ele estava esboçando dor, lágrimas e tristeza, ele estava clamando pela alegria da salvação. Ok até aí? A gente passa para o terceiro subtópico: a ação do Espírito Santo no arrependimento. Pergunte dentro da sua classe a seguinte questão: quem produz arrependimento no homem? Ouça os seus alunos. Quem produz arrependimento? É o próprio homem. O homem pecou, percebeu a realidade do seu ato, da sua atitude, percebeu que havia quebrado princípios, quebrado leis, entristecido a Deus, e então ele corre para arrepender-se. Arrependimento, queridos, é uma ação que não é gerada pelo homem no seu coração, mas é gerada pelo Espírito Santo. Aí a gente lembra de João 16:8. Jesus falando sobre o Espírito Santo, Jesus vai dizer o seguinte: ei, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem gera arrependimento no homem? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não gerar a consciência em mim do meu pecado, não gerar no meu coração a consciência, a sensibilidade, não gerar na minha mente a racionalidade da realidade do meu pecado, com certeza eu não irei abandoná-lo e não irei voltar-se para Deus. Então, quem gera arrependimento é uma obra, é uma ação, é um ato do Espírito Santo na vida do homem. Ok? Finalizamos aí o nosso primeiro tópico. Volto a frisar, no site você tem completo ali a nossa aula, e nós vamos para o nosso segundo tópico: a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano.
Eu acredito que seria interessante você iniciar com essa pergunta, olha só, o que é fé? E aí, é de praxe nós já respondemos, fé é a certeza daquilo que esperamos e não vemos, fé é a convicção das coisas que aguardamos, mas que ainda não vemos. E aí vai, há uma série de definições, não é, sobre fé? Eu gosto dessa definição aqui, ó. Fé é apoiar todo o peso em Cristo Jesus. Fé é apoiar-se completamente em Cristo Jesus. E aí, claro, há outras definições: persuasão firme, confiança, firmeza. Eu sugiro que você trabalhe Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 é fantástico, quando a gente pega as duas palavrinhas que estão ligadas à fé. Hebreus 11:1 diz assim, ó: ora, a fé é a certeza. Lembra essa palavrinha aí, certeza. Se você puder, anote no quadro. Fé é a certeza. Aí na sequência, de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então preste atenção nessas duas palavras que estão aí em definição com fé: certeza e convicção. Olha só, no grego, a expressão, a palavra certeza é hipóstasis, que significa, ou dentro do tempo neotestamentário, hipóstasis era mais ou menos como que se você tivesse, eu não tenho aqui nenhum papel que possa te mostrar, mas traz a ideia de que você possuísse a escritura de uma casa, ou seja, o documento de um imóvel. E a expressão convicção, relenchos, ela significa uma prova convincente. Então agora acompanhe comigo como esse texto ficaria se nós trabalhássemos com a leitura dentro da prerrogativa do original. Ora, a fé é a escritura da casa que esperamos e é a prova dos fatos que ainda não estamos vendo. Veja como fica bonita essa expressão. Trabalhe ela, se possível, dentro da sua classe. E aí eu sugiro que você trabalhe acerca de fé dentro de duas visões. A visão, primeiro, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E aí, claro, provavelmente as perguntas surgirão. Mas professor, fé no Antigo Testamento? Querido professor, aqui a gente tem um grande problema quando nós trabalhamos dentro de uma teologia dispensacionalista, em que só vê lei no Antigo Testamento. Nós vamos perceber que todo o Antigo Testamento está permeado por fé, Veja bem, a promessa mãe do Antigo Testamento, Gênesis 3:15, é uma promessa de fé de Deus para com o povo e ao mesmo tempo que exigia uma resposta de fé do povo para com Deus. As promessas do Antigo Testamento são promessas de fé para o povo e que exigiam uma atitude, uma resposta de fé relacionada àquela promessa. Abraão, o pai da fé, Isaac, Jacó e tantos outros personagens do Antigo Testamento, que inclusive no Novo Testamento vai se vaticinar, vai se ratificar que foram eles justificados pela fé. Então já no Antigo Testamento a fé era permeada. Novo Testamento, eu gosto da seguinte expressão: a fé no Novo Testamento é dizer amém aos evangelhos. O Ruekema vai dizer o seguinte, que nos tempos do Antigo Testamento, fé era olhar para frente, para o futuro, para o Redentor que viria. Enquanto que no Novo Testamento, fé é você olhar para trás, para o Redentor que já veio. Que interessante. Antigo Testamento, uma fé que remetia um olhar para frente, para o Redentor que viria. Fé no Novo Testamento é olhar para trás, para o Redentor que já veio. Agora, a gente precisa enfatizar a seguinte questão: Antigo e Novo Testamento. A fé não era uma fé solta,
Não, não. Mas era uma fé em Cristo Jesus. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a salvação só era obtida por meio da fé, mas em Cristo Jesus. Tá? Aí, olha só o primeiro tópico, fé natural. Está aqui. O que é fé natural? É a crença de que algo irá acontecer. Crença esta baseada na habitualidade ou no raciocínio humano. Essa fé natural é a fé que todas as pessoas possuem, inclusive o ateísta. Como assim? Sim. É a fé que o agricultor possui, a fé de que ele vai plantar aquela semente e ele acredita que a semente vai germinar, vai produzir e ele vai colher. Acredita na chuva. É você pegar o maior capitalista que está investindo na bolsa de valor. Esse homem tem fé, porque se ele não acreditasse que teria um retorno, logo ele não investiria. Então esta fé natural, ela está baseada no âmbito terreno. E ela não está atrelada e não é capaz de gerar salvação. Então esta é a fé natural. Lembra de Tiago falando que inclusive os demônios creem em Deus e o temem, ou seja, têm fé, é o ato de que acreditam, sabe que Ele é vivo. Essa é a fé natural que você encontra em pessoas que acreditam em Deus. Você conversa com eles, eles falam, eu acredito em Deus, Ele é vivo, Ele é o Criador de todas as coisas, eu acredito em Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, só que não se submetem a Deus, não vão aos pés da cruz e não vivem de acordo com as Escrituras, ou seja, uma fé natural. Aí nós partimos para o segundo subtópico da lição, fé salvífica. O que é fé salvífica? Resposta simples, é a fé para a salvação, ok? Aí cite dentro da sua classe e leia com os seus alunos esse texto aqui, ó, Romanos 5, 1 e 2. Gente, esse texto tem uma profundidade imensa. Na verdade, se no decorrer desta lição você pudesse ler todo Romanos 1, 2, 3, 4 vezes e Efésios, são, queridos, escritos extremamente vinculados à fé, à salvação através da fé, por meio da graça, e Paulo vai trabalhando dentro deste âmbito. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós podemos definir a fé salvífica da seguinte forma: a fé salvífica, ela é o meio ou a intermediária entre o homem e a salvação pela graça. O homem só será alcançado através da salvação pela graça mediante a fé, Só que é importante nós detalharmos que esta fé não é uma fé qualquer, não é uma fé solta, e não é uma fé em qualquer pessoa ou vinculada a qualquer instituição ou meio religioso. Esta fé é em Jesus Cristo. Então frise isso, que toda a Bíblia Sagrada vai apontar para a salvação através da graça, pela fé em Jesus Cristo, tá bom? Lembrando, Atos 16, 30 e 31, lembra do episódio? Paulo e Silas presos, louvando, adorando a Deus por volta da meia-noite, um terremoto sacode toda aquela prisão, as portas se abrem, o carcereiro se acorda, pensa que os presos haviam saído e quando vai se matar, Paulo e Silas declaram a ele: ei, não faças isso não, nós estamos todos aqui. E no decorrer do diálogo, a declaração de Paulo e Silas para este homem é esta: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Então, a fé, querido, e salvífica no Senhor Jesus, ela é essa intermediária entre o homem e a salvação pela graça. Ok? Aí nós vamos para a seguinte questão, os benefícios da fé. Está aqui a imagem, fé. E aí, claro, vale nós lembrarmos o seguinte, a fé é o meio essencial para a salvação, certo? A fé é o meio essencial para a salvação. Então, desta forma, ela também é o meio essencial para todas as demais bênçãos ou benefícios que são advindos da salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, nós temos as bênçãos internas e eternas e as bênçãos externas. Bênçãos internas, aí você trabalha lá na sua classe. O que são as bênçãos internas provocadas pela fé em Cristo Jesus? Ouça os seus alunos, ouça a declaração deles, a pontuação deles, e depois trabalhe que as bênçãos internas e eternas são aquelas bênçãos geradas ou os benefícios gerados no ato da conversão, do arrependimento, do novo nascimento, a justificação, a regeneração, a santificação, e aí nós temos o perdão, a reconciliação, são benefícios internos gerados no homem através da fé em Cristo Jesus, e não apenas internos, eles vão exteriorizar, e eles são eternos também. E aí, claro, as bênçãos ou os benefícios externos. Pergunte, o que são os benefícios externos? Provavelmente todos já experimentaram, já vivenciaram em algum momento os benefícios externos. Curas no corpo físico, libertações, portas abertas, orações respondidas, familiares alcançados, enfim, benefícios externos através da fé. E aí o Novo Testamento vai apresentar muitos personagens alcançando milagres, vitórias através da fé em Jesus Cristo. Ok? Fechamos o segundo tópico e vamos para o terceiro. É um pouquinho longa essa lição, a nossa própria pré-aula é um pouquinho longa, porque eu não quero estar deixando meio que aberto. Então a gente faz algumas perguntas, tentamos simplificar as respostas, mas no nosso site você tem ali a aula completa. Terceiro tópico, o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. E aí vem o primeiro subtópico, arrependimento, condição para a salvação. Aqui é importante você frisar a diferença entre arrependimento e remorso. São duas coisas diferentes que precisam ser pontuadas, o que é arrependimento e o que é remorso. Olha só, uma tabelinha que eu trouxe aqui, uma imagem. Arrependimento e remorso. Definição: arrependimento, tristeza pelo pecado ou pelo erro cometido. Tristeza pelo pecado ou pelo erro cometido. O remorso é tristeza pela consequência do pecado. E aí há uma diferença. Se você puder fazer essa tabelinha na sua classe, no quadro, faça. O visual é de suma importância dentro das nossas aulas. Exemplo, então, no arrependimento, vamos pegar o exemplo, o homem matou o outro. No arrependimento, ele vai se entristecer porque ele tirou a vida de alguém. No remorso, ele vai se entristecer pela consequência, que agora ele irá pela prisão. O remorso é um amor próprio. Esse homem não está triste porque tirou a vida de alguém e fez todos os familiares sofrerem, mas ele está triste porque irá para a prisão e perderá a sua liberdade. Consegue perceber a diferença? Um está triste, se arrependeu porque tirou a vida de alguém, gerou tristezas que serão até o final da vida para aquela família. O outro que está com remorso está triste pela consequência. Quer ver outro exemplo? Talvez alguns dos seus alunos já vivenciaram isto. Aquele aluno traquina que não estuda durante o ano,
Aí chega final do ano, ele reprova. O que acontece? Você vai encontrar ele triste demais. Arrependimento é quando ele diz o seguinte: estou muito triste. Por quê? Porque eu não estudei, não entendi o conteúdo, não compreendi o que foi ensinado. Isso é arrependimento. Remorso é o seguinte: estou triste porque não passei de ano. Estou triste pela consequência e não pela causa. Então a gente precisa pontuar isso. Podemos até aqui comparar entre Pedro e Judas. Pedro, arrependimento verdadeiro. Gente, o arrependimento, olha só que importante. O arrependimento é tristeza por ter quebrado um princípio de Deus, tristeza por ter entristecido Deus, mas é também esperança pela restauração que Ele me proporcionará e pelo perdão. Remorso é tristeza pela consequência que eu vou colher. Eu não estou triste porque entristeci a Deus, mas pela consequência. E aí o remorso não gera esperança no futuro. Por isso que Judas vai tirar a sua própria vida. E aí aqui um outro detalhe dentro desse subtópico. Gente, você precisa frisar para os seus alunos o seguinte: arrependimento é algo interno. Sim, ok, certíssimo. Só que tem um detalhe. O arrependimento precisa ser exteriorizado, precisa ser visualizado externamente. Como é que é, professor? Significa que o arrependimento é interno, mas os outros precisam ver? Sim. Arrependimento é contrição, é mudança. E ele precisa ser exteriorizado nas ações. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, após o encontro com Cristo, se arrepende e declara: ei, se eu defraudei alguém, eu quero retribuir, inclusive, mais do que é exigido. Quero dar 4 vezes mais. Isso fala do quê? Arrependimento que é visto externamente. Lembra de Mateus 3:8? Quando João está confrontando os judeus, João Batista vai dizer o seguinte, lá no versículo 8 do capítulo 3 de Mateus: produzi frutos dignos de arrependimento. Ei, fruto é algo visível, não é algo invisível. Então precisamos lembrar que arrependimento precisa ser exteriorizado. Mas claro, há um detalhe. A exteriorização deve ser a consequência interna do arrependimento. As minhas atitudes devem ser consequências do que já ocorreu aqui. Porque caso o que eu esteja fazendo externamente não tenha realmente sido proveniente e gerado do coração, então não é arrependimento verdadeiro, mas é falso. Aí a gente vai para o nosso segundo subtópico, já estamos quase finalizando a nossa pré-aula. Salvação por meio da fé. Eu não vou pontuar muito esse tópico, porque a gente já falou lá no tópico 2, mas apenas um detalhezinho aqui, ó. A salvação é concedida por graça mediante a fé em Cristo Jesus. Sabemos disso. Salvação é concedido por graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas aqui há um detalhe. Tanto a graça como a fé, elas não são provenientes do homem. Frise isso na sua classe, professor. Claro, tenha o cuidado para não ser um partidarista de um grupo ou de outro grupo. Sabe, esta batalha que já vem há anos, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Não, tenha cuidado. Nós precisamos ler os textos bíblicos e interpretá-los, mas sem vestir a camisa de um grupo ou de outro. Gente, aí nós precisamos nos lembrar de Efésios 2:1. Paulo escrevendo essa igreja, Paulo diz o seguinte: estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, fomos vivificados por Cristo Jesus. Nós estávamos, qual era a nossa condição? Mortos. Querido, morto não fala, não ouve, não vê, não sente, não deseja, não respira, não tem decisões, não pode gerar fé. Dessa forma, a fé gerada no homem para a salvação mediante a graça, ela provém de Deus, tá bom? De Deus. E aí outro texto, Efésios 2, 8 e 10. O que diz lá? Olha só, vou até ler. Efésios 2 e 8.
porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora olha a sequência. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Gente, trabalhe isso, a salvação por meio da fé. Sim, fé em Cristo Jesus, ok? Só que fé e graça são provenientes de Deus para a humanidade, tá bom? Então, a salvação é um processo que iniciou-se em Deus, foi transmitido ao homem e se completará em Deus novamente, ok? E aí a gente vai para o nosso terceiro subtópico e final: arrependimento e conversão. Eu gosto da declaração no Catecismo de Heidelberg, falando sobre arrependimento e conversão. Olha só o que se definiu: arrependimento é o deixar morrer o velho eu e o nascer de um novo, Calvino, dentro do cânone de Dort, ele vai falar o seguinte: arrependimento, ele tenta resumir em uma única palavra: regeneração ou conversão. E aí ele vai dizer que arrependimento tem o fim de restaurar em nós a imagem de Deus que foi desfigurada, mas não eliminada pela transgressão de Adão. O que, querido professor, você precisa pontuar aqui? Arrependimento e conversão estão ligados, intrínsecos um ao outro, não podem ser separados, certo? O arrependimento gera conversão, a conversão gera arrependimento. Só que aqui há um detalhe. Que detalhe, professor? O detalhe de que arrependimento e conversão não aconteceram apenas uma vez na vida do homem. Não. Arrependimento e conversão devem acontecer diariamente na vida do homem. E aí, ouça, talvez alguns vão dizer: peraí, pergunte o seguinte: ei, convertemos-nos apenas uma vez? Ou somos convertidos apenas uma vez? Ou devemos ser convertidos diariamente? Como é que é essa história? Devemos ser convertidos diariamente, nos arrependermos diariamente. A pergunta é: por quê? Pois bem, no processo da conversão e do novo nascimento, nós realmente fomos agora, nos tornamos feituras de Deus em Cristo Jesus, fomos gerados nele. Paulo vai declarar isso em Efésios 2, 9 e 10. Só que há um detalhe: a natureza caída, a natureza adâmica, a velha natureza não foi tirada ou extirpada de nós, ela ainda está aqui. Então diariamente eu cometerei pecados, diariamente eu transgredirei as leis de Deus e quebrarei princípios. Se faço isso, eu preciso do quê? Preciso de arrependimento, que é contrição, é tristeza porque entristeci a Deus, é a realidade do pecado que eu realizei, é tristeza, é lágrimas, mas é conversão, é mudança de direção, e é alegria acreditando que Deus me restaurou e perdoou os meus pecados. Então veja, arrependimento e conversão não estão separados, mas são intrínsecos e devem fazer parte diariamente da vida do cristão. Para finalizarmos então a nossa conclusão, eu finalizo com 2 Coríntios 5 e 17, que diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Querido professor, amigo que nos assiste, espero que esta aula tenha sido proveitosa para você. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do nosso site e também fazer o download da aula tanto em PDF como em PowerPoint e mais alguns artigos que eu deixei ali falando sobre fé, fé natural, fé para a salvação, que será de suma importância e enriquecimento para a sua aula. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima.